Repercussão de casos de bullying em escolas, bullying com crianças com problemas de saúde, tá certo? Com complicações que geram outras complicações, sejam do ponto de vista psicológico, mas também por conta, Thaís Cavalcante, o cometimento de crime, né? O bullying é crime, não é? Ele provoca presencialmente e posteriormente também muitos problemas para a vítima desse bullying, né? O que no passado era algo considerado normal, agora não é mais. A sociedade compreendeu que aquela brincadeira, que só é brincadeira para quem faz e não para quem recebe, o apelido que acaba detonando a imagem da pessoa, que acaba colocando-a para baixo, não é? Que acaba diferenciando do grupo, tudo isso pode ser considerado bullying e bullying é crime. Para falar sobre isso, estamos recebendo a advogada Gabriela Holanda para tratarmos desse tema. Doutora, eu fiz questão de falar do passado porque a minha juventude, não é, nas escolas, ela passava pelo bullying, que cada um em algum momento sofria e que depois faria com o próximo que chegasse, e a gente ia passando de bullying e alguns iam ficando pelo meio do caminho. Houve pessoas que nunca se incomodaram com os apelidos, outras que já se incomodavam tanto, outras que por conta de alguma deficiência, né, o grupo atacando, a deficiência vira o apelido, mas a gente não percebia que era crime. Hoje a realidade mudou. Quando a gente fala que bullying é crime, por que as pessoas têm tanta dificuldade em entender que isso ocorre? Quando vai depor, era uma brincadeira, mas era uma brincadeira que só satisfazia a um lado. Por que essa dificuldade das pessoas em compreender o que é crime e não em relação ao bullying? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Thaís. É muito importante tratarmos sobre isso, porque, inclusive, a criminalização do bullying, ela aconteceu com uma lei desse ano. A Lei 14.811, de 2024, ela é de janeiro, né, desse ano, e traz o bullying e o cyberbullying como crime. Mas, desde 2015, existe legislação, inclusive, exigindo um posicionamento mais ativo das escolas quanto a essa prática, né, de discussão realmente com os alunos, preparação, para que eles entendam que isso não é legal e hoje é crime. Para adolescentes é um ato infracional, né, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o bullying, ele é importante que a gente diferencie o bullying do cyberbullying e até exatamente do que se trata o bullying. O bullying é causar esse dano moral ou físico, seja por um empurrão, toda vez que a pessoa passa, dá um empurrão, dá um tapa na cabeça, puxa o cabelo, pode ser também por xingamentos, mas também existe aquele bullying que é da exclusão. Vamos excluir. Vamos deixar aquela pessoa sozinha. E o bullying também ele existe porque tem plateia. Se não existisse plateia, não teríamos o bullying. Então, aquelas pessoas que riem, que acham graça, que compartilham, elas estão também praticando bullying. E eu acho que o bullying ele sempre existiu, mas quem sofria bullying se retraía muito. Porque se eu disser que eu estou sentindo, eu sou fraco, eu sou bestão, né? Assim, antigamente falava muito isso. Então, hoje as pessoas estão começando a compreender, na verdade, de um tempo para cá, e principalmente esse ano com a criminalização do bullying, do cyberbullying, que isso não é uma prática que deve ser mantida. Lembrando que o cyberbullying é o bullying que ganha uma proporção digital. Então, compartilhamento de vídeos. E aí, agora, com o celular, todo mundo filma, pratica o bullying, filma, ou então começa a desdenhar do outro em grupos de WhatsApp, em redes sociais. Então, o cyberbullying, ele, inclusive, tem uma penalidade maior, porque ele ganha uma proporção maior. Enquanto o bullying, ele foi criminalizado com a pena aí de multa, o cyberbullying tem pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, ele é considerado realmente mais grave porque, de fato, ele sai ali dos muros da escola
e ganha a sociedade como um todo. Todas as vezes que eu falo de bullying, eu sempre acho que a gente, quando parte da questão jurídica, que a segunda fala tem logo que ser a de um psicólogo, né? Porque o que mobilizou o aperfeiçoamento da lei para entender, por exemplo, o alcance do cyberbullying foi exatamente os pareceres e as análises feitas pelos psicólogos, né? Porque são marcas que ficam muitas vezes para a vida toda da pessoa, quando não acaba em tragédia, né? Porque em alguns casos a pressão psicológica é tão grande, Thaís, que há casos também de suicídio. Se por acaso isso ocorrer, já existe um outro crime agregado a isso também, né, doutora? Sim, inclusive a própria legislação, a 14.811, também prevê o instigar ao suicídio, que é diferenciado, mas também prevê o aumento da pena de crimes praticados dentro da escola, em 2/3. Em 2/3. E aí entra não só isso, como também a questão desses ataques que vêm, infelizmente, né, acontecendo em algumas escolas. E aí foi como uma forma para inibir, aumentar a pena para inibir. Sem contar que exige uma postura das escolas hoje mais ativa. Porque não pode hoje o gestor escolar, as escolas, isso é só mais um caso, isso é um caso isolado, isso não pode ser encarado dessa forma, e há uma exigência maior quanto a isso, de uma responsabilização civil objetiva. E o que é isso? Só para deixar claro para os ouvintes, o que é uma responsabilidade civil objetiva? É aquela que não depende de culpa. Não precisa a escola ter contribuído para a ocorrência do bullying. Basta ela ter sido negligente, né, omissa. Basta isso. Com essa legislação que criminaliza o bullying, tem uma consequência também em relação à conduta que deve ser praticada pelas escolas ao contratar colaboradores. Também tem isso. As escolas são obrigadas a exigir certidões de antecedentes criminais e as famílias também têm o direito de exigir isso das escolas ao fazer a matrícula, correto? Perfeito, Thaís, perfeito. E é algo que é muito importante destacar. Nós estamos aí em período, encerrando o ano letivo, iniciando um próximo ano letivo. Fica o alerta para as escolas e para os pais também, que agora, né, com a lei de 2024, as escolas precisam exigir, né, essa certidão de antecedentes criminais e manter um cadastro atualizado de todos os colaboradores, não são só professores, de todos os colaboradores que trabalham naquela escola, atualizado a cada 6 meses. Então, isso é uma forma de proteção das crianças e adolescentes que estão ali naquele ambiente escolar. E hoje também, quanto às escolas, essa lei ela teve uma visão muito importante direcionada para as escolas, é a criação de um protocolo. Como a escola deve agir diante da ocorrência de um bullying, de um cyberbullying, afetando os seus alunos. Então, em 2015, já tinha a legislação que falava da inserção de um programa de prevenção. As escolas tinham que discutir mais com os seus alunos, né, com seus colaboradores, ter um programa de discussão e de conscientização contra a prática do bullying e do cyberbullying. Hoje, as escolas precisam ter um programa, um protocolo voltado, tipo, e se acontecer? Como é que eu devo agir? Como é que eu devo capacitar? E não é só capacitar o aluno para que ele não cometa, mas os próprios professores, colaboradores, do porteiro, do pessoal que cuida da limpeza, né? Todo mundo, os assistentes, a secretaria. Preciso saber como agir nesses casos, porque realmente, como o Marcos bem falou desde o início da nossa conversa, não é brincadeira. E isso traz reflexos, assim, consequências absurdas, psicológicas, emocionais, comportamentais para as crianças e adolescentes, jovens, principalmente envolvidos no bullying, vítimas do bullying. Então, as famílias que percebem a mudança de comportamento, os jovens que têm essa relação mais aberta com os pais, que chegam em casa relatando, as famílias que, a partir desse momento,
já começam a cobrar uma postura mais rigorosa, especialmente famílias de crianças e jovens que têm o espectro autista, que muitas vezes são vítimas de bullying dos próprios coleguinhas ali na sala de aula. Exemplo de um caso que aconteceu em Rio Largo essa semana e que a família ficou sabendo e isso causou uma revolta, obviamente, nos pais depois da postagem do vídeo nas redes sociais, ação filmada pelos próprios colegas. Então, realmente, qual é o posicionamento, em quanto tempo a escola deve tomar atitude, o que deve ser feito. Então, eu acredito, e não quero pensar que é diferente, que as escolas estão cada vez mais tratando o tema com seriedade, porque não é porque é criança que é brincadeira. A gente já viu aí o bullying e casos de cyberbullying também levar a casos extremos em relação a vida das crianças e adolescentes. Então, eu acredito realmente que na educação os profissionais estão cada vez mais mobilizados para tratar o tema com seriedade e buscar agir ali conforme cada situação de maneira muito mais rápida. E é isso que tem que acontecer mesmo, né? Não dá para deixar a coisa se estender. Não dá, e é isso que eu defendo, uma maior interação entre a educação e o direito. A gente não pode ver as áreas de conhecimento isoladas. Elas precisam conversar. É preciso ter uma capacitação jurídica, não só pedagógica, psicológica, também, mas hoje eu acredito que esse ambiente ele tem que se preocupar com a atuação jurídica também. Tem que ter uma capacitação, como é esse posicionamento meu, está de acordo com a lei? Eu entendo que ele é o mais adequado, mas juridicamente falando, legalmente falando, é o mais correto? Então, a gente precisa ter essa capacitação sobre todos esses pontos de vista. Pedagógico, psicológico, jurídico também. Porque, às vezes, qual é o problema do advogado, do universo jurídico? A gente tende a achar que é um universo intocável, distante dos tribunais, das salas de audiências, dos corredores dos fóruns. E não, o direito ele é criado para a sociedade. Ele tem que servir a sociedade em todas as relações sociais, como uma forma até mesmo de prevenção. E não somente esperar ter o problema para tentar resolver. E aí esse protocolo de como agir em relação à ocorrência de bullying, de cyberbullying, é algo que deve ser construído de forma multidisciplinar, com a participação, sim, do profissional do direito, do advogado, orientando como é que a escola deve proceder. E não quando acontecer que ganhar uma proporção gigantesca, né, divulgado em rede social, todo o dano causado às crianças, aos adolescentes envolvidos, aí que fez, não, agora vamos resolver o problema. Não, tem que ter um pensamento preventivo. É importante, alerta aí, é fundamental sobre esse assunto, atualizando sobre o âmbito jurídico que envolve os temas de bullying e cyberbullying. Agradecer a Gabriela Holanda, advogada, falando aqui muito detalhadamente sobre esse assunto. Obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço. Pois é, esse assunto não se esgota aqui, né? A própria Gabriela vai estar atenta a ações e talvez até iniciativas de escolas que possam servir de exemplos umas para as outras, né? Porque quando a escola é particular, ou seja, somente uma escola local ou ligada a algum grupo nacional, eles têm políticas e diretrizes a serem seguidas. Mas quando é pública, aonde acontece boa parte das situações, como é que deve agir? É o gestor municipal, se for no município? É o gestor estadual, se for no estado? Então a gente precisa hoje ter um debate muito mais amplo, a doutora, por meio da Ordem dos Advogados, ou um grupo de advogados junto com psicólogos, para a gente criar uma onda para rebater essa situação e dizer para os pais que os filhos que cometem o bullying poderiam ser alcançados também em nível de responsabilização. Então tem que ter por aí esse debate, né? Inclusive esse é um dos alertas aqui, esse né? é um dos alertas e tem que ser responsabilizado. A gente não fala para adolescente crime, mas ato infracional, e também pode ser punido, sim. Chegando até os pais, não é isso? E também até a escola também. A escola, então, fundamental.
busque experiência. Será um prazer voltar a esse tema aqui dentro da nossa programação. 7h24, hora de ficarmos por dentro da política. Jornal da Mix. Por dentro